Fala pessoal, Pai seja convosco. Vamos tratar a nossa terceira ministração para o mês de fevereiro. Estamos tratando sobre os atributos de Deus, atributos que são oriundos do seu caráter. Especificamente hoje, bondade e fidelidade. A revelação bíblica apresenta Deus como absolutamente perfeito em seu caráter. Entre os seus atributos mais evidentes nas Escrituras, nós temos o destaque da bondade e da fidelidade. Qualidades estas que são a própria essência do Todo-Poderoso. Ele não aplica apenas a prática e demonstra fidelidade. Ele é bom, ele é fiel e isto é gerado dele. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós observamos que a história da humanidade ela é sustentada por essa verdade. Diante da desobediência do ser humano, Deus continua sendo bondoso e a sua fidelidade é permanente. Sua bondade se manifesta em cuidado, provisão, misericórdia, salvação. Aqui eu já lanço uma palavra profética na tua célula, ela será um celeiro de salvação. A fidelidade de Deus, ela se revela no cumprimento de suas promessas, na constância do seu caráter. Por isso, hoje no nosso bate-papo, nós temos um objetivo de aprofundar essa compreensão bíblica. Para isso, começando a falar pela bondade de Deus. Bondade essa que é uma expressão visível do seu amor, e ela pode ser compreendida como uma disposição constante em fazer o bem, agir com misericórdia e demonstrar uma compaixão para com a criação, para conosco. Quando nós vemos o Salmo 145, versículo 9, o texto diz: O Senhor é bom para todos, não há acepção. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Este versículo ele já demonstra a bondade divina, uma bondade que não é seletiva, uma bondade que não é limitada. Deus manifesta a sua graça tanto na criação quanto na sustentação da vida da criação. O simples fato de o sol nascer e a chuva cair é a demonstração da bondade de Deus. Por isso que quando nós vemos lá o relato de Gênesis 1:31, depois que ele finaliza a criação, ele diz: "E tudo quanto Deus havia feito ficou bom." Desde o princípio, nós vemos que a bondade de Deus, ela é demonstrada em todos os detalhes. A criação de Deus, ela não foi um fruto do acaso, ela foi uma intenção do coração, uma intenção amorosa, uma intenção de um Deus que deseja o bem daquilo que ele cria. E a maior expressão da bondade divina nós vemos em João capítulo 3, versículo 16, que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Eu já começo dizendo a você, a entrega de Cristo é o ápice da bondade de Deus. Oferecer a redenção ao ser humano pecador é a maior demonstração de amor. Amor este que é oriundo da bondade do Todo-Poderoso. Além de grandes atos históricos por toda a Bíblia, nós também vemos a bondade de Deus que é manifesta em experiências diárias. Aquilo que você vive desde quando você acorda para quando você vai dormir. Sustento, proteção, perdão de Deus, novas oportunidades, tudo isso demonstra a bondade de Deus para com você. Se nós fôssemos agora falar da fidelidade, nós vamos falar sobre constância, algo que é imutável, porque a fidelidade de Deus é oriunda do atributo da imutabilidade, que é diferente do ser humano. Deus não falha, o ser humano falha. Deus não muda sua forma de dizer e aquilo que ele diz ele cumpre. O ser humano é variável, muitas vezes relativo e dependente de circunstâncias. Olha só que top, o profeta Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23, ele diz assim: "As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade."
Pensa bem, um texto que foi escrito num momento de sofrimento nacional. Deus revela isso ao profeta Jeremias, dizendo que por mais que as coisas absurdamente ruins aconteçam, Deus é fiel e continuará protegendo, e continuará guardando, e continuará provendo, e continuará curando, e continuará salvando. Você percebe que Deus não tem variações de comportamento. Agora, conosco, nós vivemos com um comportamento variado. Temos variação de humor, temos variação de palavra, temos variações de decisões, e isso é perigoso. Um dia está com Deus, outro não está. Um dia está santo, no outro dia está profano. Com Deus não é assim. A história de Abraão, ela vai contar sobre isso. O Senhor promete um filho para Abraão, mesmo em idade avançada. Gênesis capítulo 21, versos 1 e 2 fala isso. Mesmo em idade avançada, ele disse: "Você vai ter um filho e este será o seu herdeiro". Ele cumpre a sua promessa. E não só isso, quando você observa o capítulo 22, nós vemos a fidelidade de Deus em não permitir o martírio do filho de Abraão, Isaque. Fidelidade, fidelidade. Agora, quando a gente dá um pulinho lá para o Novo Testamento, nós vemos que o apóstolo Paulo ele traz uma orientação para o seu discípulo Timóteo. E ele traz uma frase confrontadora. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 diz: "Se formos fiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo". Só que tem um detalhe: se formos fiéis, Deus permanece fiel. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque a fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana. A fidelidade de Deus está fundamentada na sua própria identidade. É por isso que Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é Deus assim como o Pai é. E Deus não tem essa variação, Deus não depende de circunstâncias. A imutabilidade de Cristo, ela confirma que Deus não muda. Deus não varia o seu caráter, Deus não muda o seu propósito. Essa verdade, ela traz segurança para a gente, não é verdade? Porque Deus prometeu que vai curar, Deus prometeu que vai salvar, Deus prometeu que vai prover. Deus prometeu e aquilo que Ele prometeu para você, certamente Ele é fiel para cumprir. Quero tratar aqui um subtema dentro da nossa temática. O subtema é esse: a bondade de Deus e a bondade do cristão na atualidade. Vamos pensar nisso? A bondade de Deus, ela não deve ser apenas reconhecida. A bondade de Deus, ela precisa ser refletida na vida daqueles que seguem a Cristo. O cristão é chamado para manifestar o caráter de Cristo no mundo. E como que ele manifesta esse caráter? Através do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. A bondade é fruto do Espírito, ou seja, é o resultado de uma ação de Deus na vida do crente. Não é apenas esforço humano, mas é uma transformação interior. Transformação essa que só é disponível quando nós procuramos ao Senhor todos os dias. Jesus ensina isso na parábola do samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34, nós vemos o samaritano, camarada que pratica bondade em socorrer alguém necessitado. Uma parábola que ensina muito para nós, porque ela tem um detalhe muito forte nessa história. O samaritano fazia parte de um povo que naquela época vivia em conflito com os judeus. Pela lógica da sociedade, ele era justamente quem deveria passar direto. Quem deveria fingir que não viu o homem machucado. Quem parou não foi um religioso. Quem parou foi alguém que reflete o caráter de Deus. Quem ajudou não foi o certinho. Quem ajudou foi o samaritano, aqueles que muitos desprezariam. Será que isso não mexe com a gente? Fala para mim.
Pergunta na tua célula, isso não mexe com você? Porque às vezes nós que conhecemos a Bíblia, nós que falamos de amor, nós que somos chamados de cristãos, não fazemos o que sabemos que deveríamos fazer. A gente sabe que tem que amar, a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que tem que ajudar, mas nem sempre essa prática é uma realidade nas nossas vidas. Então Deus nos dá uma lição de moral inesperada. Ele usa até pessoas que não são da mesma fé para mostrar na prática aquilo que é bondade. Eita, e aí? O que você acha? É como se Deus dissesse: vocês sabem aquilo que é certo fazer, vocês só não fazem. Se vocês sabem aquilo que é certo fazer, façam. O samaritano, ele não tinha um rótulo religioso que agradava a todo mundo. O que ele teve foi uma atitude que atingiu o coração de Deus. Ele teve compaixão, ele teve coragem para parar. No fim das contas, não é sobre título que carregamos, é sobre o amor que nós colocamos em prática. Eu queria refletir com você sobre mais um subtema: a fidelidade de Deus e a fidelidade do cristão na atualidade. A fidelidade divina, ela serve como modelo para a fidelidade cristã, porque ela demonstra um Deus que permanece firme em suas convicções. Deus é fiel à sua aliança e à sua promessa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 está escrito: saberás, pois, que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A fidelidade do cristão, portanto, deve ser uma resposta à fidelidade de Deus. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, verso 2, ele diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que a cada dia se ache fiel. O cristão que recebe de Deus as bênçãos, o cristão que recebe de Deus as promessas, precisa refletir e cuidar dessas bênçãos e dessas promessas com responsabilidade e fidelidade, não às bênçãos e não às promessas, mas ao autor das bênçãos e das promessas. Quando nós estamos falando de fidelidade, nós estamos falando de perseverança. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 declara: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa fidelidade, ela envolve permanecer firme em Cristo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da situação adversa, mesmo diante da notícia ruim. Deus tem uma promessa para aquele que permanece firme, para aquele que permanece firme mesmo com vontade de desistir da célula, mesmo com vontade de desistir do seu ministério. Deus tem uma promessa: seja fiel até o fim, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Por que eu estou falando isso? A fidelidade cristã, ela precisa ser expressa no compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus, ele é expresso com o compromisso com a palavra de Deus, com a igreja de Cristo e com a comunhão das pessoas. Você precisa ser fiel à palavra, porque quando você é fiel à palavra, eu também, a nossa aliança ela vai ficar intacta. Qual seria a relação entre bondade e fidelidade? Você sabe que esses atributos estão profundamente ligados. Inclusive, essa ligação, ela revela o perfeito equilíbrio do caráter de Deus. Equilíbrio esse que nós temos que ter. A fidelidade, ela assegura que a disposição em servir a Cristo, ela não é momentânea, ela não é instável, ela não é condicionada às circunstâncias humanas. Ao passo que a bondade expressa a inclinação amorosa de agir com graça e com misericórdia. Do mesmo jeito que Deus faz conosco, nós devemos expressar isso no cotidiano. E aqui eu penso para falar uma coisa. Você tem bondade dentro da sua casa? Você é bondoso, marido com a sua esposa, esposa com o seu marido, pais com os filhos, filhos com os pais? Vocês demonstram bondade? Porque dentro de casa nós demonstramos bondade de Deus com testemunho,
com serviço, com a intercessão pela família, com servir dentro de casa. Salmo 36, versículo 5, diz o seguinte: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Estou falando agora de Deus. O salmista está falando do céu. O salmista está falando de nuvens, coisas enormes, coisas que basicamente não têm fim. E esta metáfora ela nos ajuda a entender uma coisa simples. Bondade e fidelidade de Deus são atributos que não têm limite. E eu vou dizer a você qual é o limite da sua bondade e fidelidade para com Deus e para com os filhos de Deus. Até a vinda de Cristo. Porque quando nós estivermos nos céus, isso vai ser pleno, vai ser constante nas nossas vidas. Mas a fidelidade e a bondade devem ser ministrada através de nós todos os dias. Todos os dias. Quando eu compreendo essa relação, eu consigo fortalecer a minha confiança em Deus, sabendo que, segundo Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor não muda. Se Deus não muda, eu alcanço segurança espiritual. Se Deus é bom, eu alcanço uma esperança perseverante. Se Deus é bondoso e é fiel, eu devo praticar uma gratidão constante. É isso aí. Uma gratidão por causa daquilo que Deus faz. Mas aí Deus deseja que nós façamos também. Deus deseja que nós tenhamos fidelidade nos compromissos. Deus deseja que nós sejamos fiéis aos princípios bíblicos. Deus deseja que nós honremos os nossos familiares, o lugar da área profissional que nós trabalhamos. Deus deseja que nós sejamos perseverantes na oração. Deus deseja que nós sejamos amáveis, que nós sejamos perdoadores. E com isso, eu concluo o seguinte: a bondade de Deus, ela mostra quem Deus é por dentro. E a fidelidade demonstra que aquilo que está dentro dele, que é o seu coração, não muda. Deus deseja que nós pratiquemos isso. Deus deseja que nós coloquemos em prática. A bondade vai demonstrar o quanto Cristo é manifesto através de nós. A fidelidade vai demonstrar que nós não precisamos de circunstâncias para sermos fiéis. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.